A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica dominical. E nós estamos aí já da metade para o final da primeira lição do trimestre do ano de 2021, nosso primeiro trimestre, que nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, certo? A atualidade da doutrina dos dons do Espírito Santo. Então nós estamos falando de algo muito particular ao pentecostalismo. Dentro da teologia, a matéria seria pneumatologia, tá? E misturada com eclesiologia. Então nós estamos aí juntos estudando a palavra do Senhor. A lição que nós estamos hoje é a lição de número 8, que ela traz por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Veja bem, com a Palavra de Deus, e nós subentendemos que é um comprometimento com a Bíblia, tá? E isso, irmãos, é muito importante nós frisarmos. Nós vamos ver mais para frente a respeito da questão que muitos dizem que nós não vivemos a Bíblia, certo? Que a Bíblia está relegada a um livro qualquer dentro do pentecostalismo. Outros vão apontar os modismos que aparecem. Nós vamos falar muito a respeito desse modismo. Então fique conosco e vamos aí estudar a nossa lição. O tema da nossa lição, como nós já falamos, é comprometidos com a palavra de Deus. O que nós precisamos ver é a questão desse comprometimento, certo? Esta posição séria que nós temos diante da palavra, tá? Essa posição, essa vocação que nós pentecostais e principalmente nós assembleianos, nós temos com a palavra de Deus, tá? Tudo dentro do nosso culto volta-se para a palavra. Esse é o nosso comprometimento. E nas igrejas sérias, vamos pegar assim na questão da liturgia, que nós falamos semana passada, tá? Metade do culto, mais da metade do culto, é voltado para a palavra. Nós temos tempo que nós falamos das nossas experiências, são os nossos testemunhos, certo? Que isso edifica, fortalece, mas em nenhum momento a palavra é deixada de lado para nós vivermos só pelos testemunhos, ok? Então nós temos esse comprometimento com a palavra. O texto áureo diz assim: bem-aventurado os que ouvem a palavra e guardam, tá? A verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade, tá? Então veja bem, o texto diz assim: aqueles que ouvem, né, e guardam. Se nós formos lá para Apocalipse 1 e 3, vai dizer daqueles que leem e ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Por quê? Porque hoje nós temos acesso à Bíblia. Aqui em casa nós temos inúmeras Bíblias e eu tenho certeza que você tem. Você sabe quantas Bíblias você tem? Né? Você pode esticar as mãos assim e contar quantas Bíblias você tem? Só eu, Bíblias de estudo. Eu tenho mais de 12, certo? Devo estar beirando 15 Bíblias de estudo, né? Isso porque eu parei de comprar Bíblias de estudo. Daí eu tenho mais umas 2 ou 3 que são Bíblias, né, normais, né, não sei se existe Bíblia normal, né, mas Bíblias sem estudo, Bíblias simples, né, que são traduções diferentes. Então o que acontece? Nós temos uma grande quantidade. Naquela época, primeiro, o analfabetismo era muito grande. Segundo, não havia Bíblia, não havia texto para todo mundo. Então, um lia e outro ouvia. Então é aí que entra a história de Lucas, certo? Bem-aventurados que ouvem e os que guardam. Por quê? Porque Jesus era quem estava falando. Então, quem ouvia as palavras diretamente dele. Quando nós vamos para Apocalipse, nós já vemos aí uma instituição, a igreja,
né? Então, bem-aventurado aquele que lê, porque as palavras não são dele, certo? São palavras de Deus, ou são cartas, né, que são redigidas segundo a inspiração de Deus, ou são os livros dos profetas. Por isso que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, é muito importante nós compreendermos que nós vivemos pela palavra, certo? A palavra é a nossa fonte de vida, certo? Da nossa fonte de vida espiritual. E o pentecostalismo tem isso muito sério. Para nós, o estudo da Bíblia é algo muito sério. De tal maneira que os nossos pais na fé, pastor Daniel Berg, pastor Gunnar Wingren, certo? Eles eram homens amantes da palavra. Pastor Daniel Berg era um homem mais simples, certo? Ele era um homem mais simples, ele não teve formação teológica, tá? Mas ele era, pelo que se sabe, frequentador dos cultos de ensino, escola bíblica, tá? Já o pastor Gunnar Wingren, quando ele veio para o Brasil, ele já veio ordenado pastor. Ele já havia passado pelo seminário, estudado, então ele era um homem teologicamente capaz de preparar uma igreja, tá? De ensinar uma igreja, tal qual o pastor Daniel Berg, que na sua simplicidade, na sua falta de estudo, né, regular teológico, mas ele tinha um grande conhecimento e capacidade de ler e ensinar a Bíblia aos outros. Então, dentro do pentecostalismo, a Bíblia é um tema extremamente importante, necessário e central, tá? Nós somos centrados em Cristo e Cristo, ele é a palavra viva, ok? Vamos para a nossa introdução. Irmãos, a nossa aula está sendo bênção, está ajudando a sua vida, está te acrescentando para as tuas aulas. Então eu queria pedir, deixa aqui o teu like, teu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e nos ajuda muito no nosso crescimento, nosso desenvolvimento dentro do YouTube, tá? E também eu vou deixar aqui do lado um cardzinho do nosso curso Aprendendo a Ensinar, tá? Nós temos uma turma que já está andando e nós já estamos preparando uma próxima turma, tá? Aqui no cardzinho tem as informações. Vou deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp e também na descrição do vídeo. Se você se interessa em crescer na palavra de Deus, aprender ainda mais para poder ensinar, vem estudar conosco, ok? O tópico de número 1 vai trazer por título a autoridade da Bíblia, tá? No século XVI, no período da Reforma, eles estipularam, né, 5 pontos, né, da Reforma, 5 pontos especiais, que são as 5 solas, tá? Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Ou seja, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória, tá? Isso era uma forma sintética de resumir todo o pensamento da Reforma. Por quê? Só a Escritura, só a Escritura. Somente a Escritura revela a vontade, o plano, o projeto de Deus, certo? Não existe nenhuma outra forma de revelação, certo, que nós temos hoje, a não ser a Bíblia. Só a graça, é somente a graça, o favor imerecido de Deus, que nos dá condições de abandonarmos o pecado, abandonarmos o mundo e abraçarmos a vida com Cristo. Sola fide, somente a fé, certo? Somente a fé em Cristo é necessária para nos levar ao céu, transformar a nossa vida. Somente a fé, nós não precisamos de mais nada, nenhum amuleto, nenhum dogma, indulgência, né? Essa macumbaria cristã hoje de copo d'água, martelinho, lencinho, nós não precisamos disso. Vai lá, somente Cristo, solus Christus,
Somente Cristo é a porta de salvação. Não é nenhuma denominação, não é nenhuma outra pessoa, é somente Cristo a porta de salvação. E só lhes deu glória. O que isso quer dizer? Que é somente Cristo, somente Deus, que merece toda a glória, toda a honra dentro da igreja, certo? Dentro da comunidade cristã. Não se deve dar glória ou adorar outro ser, outra pessoa, não se pode colocar nada, certo? Que se equipare a Deus, nem semelhança de homem, nem de animal. Então, o que a reforma vai trazer? A questão de somente a Bíblia é necessária, tá? Veja bem, eu tenho livros aqui, tenho livro para lá, tenho livro espalhado aqui em casa, ok? Mas qual é o meu livro? Meu livro é esse daqui, ok? Meu livro é esse daqui. Todo ano, eu faço pelo menos uma leitura desse livro completa, certo? Fora estudos que faço, eu tenho meus cadernos, tá por aqui, meus cadernos, certo? Estudo que eu faço, livro por livro, capítulos, tá? Mas, irmãos, isso daqui é o necessário. Se eu tiver somente a Bíblia, eu posso ser um excepcional de um pastor, tá? O resto que eu tenho são complementos. E aí que está o erro das pessoas. Eles vão primeiro para os livros, tá? Depois eles vão para a Bíblia, tá? Primeiro para os livros, depois a Bíblia. E é errado, é primeiro a Bíblia, tá? E isso nós falamos no nosso curso Aprendendo a Ensinar, certo? A questão da necessidade de ir à Bíblia, sempre a Bíblia primeiro. Então, o que somente a Escritura vai dizer? Que nós não necessitamos de mais nada, porque a Bíblia ela é suficiente. Nós vamos pegar instituições, certo? E cada um, eu respeito todas elas, não concordo, mas respeito. Você pega a Igreja Católica, eles creem na autoridade da Bíblia, eles creem na autoridade da Bíblia, mas creem também na autoridade das suas tradições. Então, a Bíblia e as tradições governam o pensamento da igreja. Você vai pegar, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles já prepararam uma Bíblia própria. Para quê? Para que vai se adaptar ao pensamento deles. Então, existem muitos textos e pensamentos que na nossa Bíblia tem e na deles foi mudada para poder bater com o pensamento deles, fora a questão da revista Sentinela, dos livros e escritos de Russell, tá? E nós temos os Mormons, que são os mais conhecidos também, certo? Que além da nossa Bíblia, eles usam o livro de Mormon, e é bem interessante. Um dia eu tive uma conversa com eles, né? E eu tinha muita vontade de ter um livro de Mormon, né? Curiosidade, coisa de quem gosta de estudar. E eu peguei e marquei um encontro com eles, e nós fomos. E interessante, eles não deram para mim o livro de Mormon de primeira, eles deram uma Bíblia, certo? Não esta Bíblia, mas eles me deram uma Bíblia, certo? E o que acontecia? Eles liam textos, eles também usavam Bíblias, eles liam textos na Bíblia, e de repente eles puxaram o livro de Mormon e me deram o livro de Mormon, tá? E daí eles liam textos na Bíblia e pediam para mim ler textos no livro de Mormon que fosse casar com a Bíblia, tá? Então o que acontece? Eles têm a Bíblia e o livro de Mormon, só que o livro de Mormon é maior, certo? É mais importante, fora os escritos, né, que há da sua igreja. Então veja bem, para nós somente a Bíblia é necessária, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nada que complemente a nossa fé. Somente a Escritura, ela é suficiente, tá? E é isso, por que isso? Porque foi o que Lutero descobriu. Lutero, como todos nós sabemos, era
um padre, um monge, certo? Um estudioso já, mesmo que ele não pudesse ler a Bíblia. E quando ele está lendo Romanos, ele vai encontrar, certo? Aquele texto, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1. E isso despertou em Lutero o seguinte, que foi somente a Escritura que trouxe paz para ele. Somente a fé leva-o a Cristo. Somente Cristo é suficiente para mudar a sua vida. Somente a graça pode transformar um vil pecador em um homem sendo santificado por Deus. E somente a glória é devida, porque só Deus pode nos preparar. A Escritura que revela a fé, que nos leva a Cristo, que nos dá a graça. E isso deve se glorificar a Deus somente. Então, nós somos totalmente bíblicos, irmãos. A nossa denominação é bíblica. O pentecostalismo, certo, clássico, que é da onde nós vemos as nossas raízes lá do movimento da Rua Azusa, Farrell, certo? Nós estamos aí o quê? É um movimento bíblico. Até que, desde que começou esse movimento do pentecostalismo, certo? Sempre houve convenções, eu vou falar daqui a pouquinho, né? As questões das convenções, escolas bíblicas, a briga, né, que a Assembleia de Deus tem pela escola dominical, pelos cultos de ensino. Então nós estamos aí, certo? Dentro de um movimento bíblico, ok? E aonde estão os nossos fundamentos? Primeiro, né, como eu já disse, nós somos bíblicos, nós utilizamos a Bíblia. Nós temos excepcionais teólogos, certo? Excepcionais teólogos, né, que nos ajudam, nos ensinam, nos orientam, nos levam a crescer do desejo de estudar a palavra. Mas veja bem, né, existem os cessacionistas, aqueles que não creem no movimento do Espírito, que eles vão dizer, não, eles não creem na Bíblia, ou eles relegam a Bíblia, certo, a um segundo degrau, colocando as suas experiências pentecostais acima de tudo. E não é verdade, irmãos, não é verdade, tá? Dentro do pentecostalismo, o que nós fazemos? Nós colocamos a palavra Cristo, Deus, a fé, a graça, acima das nossas experiências, tá? As experiências nos fortalecem, os nossos testemunhos, aquilo que nós aprendemos, ouvimos, que Deus fez na vida dos nossos irmãos, nos fortalecem. Mas isso não nos leva a deixar a Bíblia de lado, certo? Pelo menos eu tenho 43 anos de idade, né? Eu passei grande parte da minha vida dentro das Assembleias de Deus. Eu conheci a Assembleia de Deus da década de 80, década de 90, né? Nós vamos falar de algumas coisinhas boas e outras que não eram boas desse tempo, tá? E eu nunca vi um culto sequer que a Bíblia não é usada como centro. Até mesmo quando nós fazíamos, e eu faço até hoje, os cultos de testemunho, em que nós damos liberdade para os irmãos vir e contar os seus testemunhos. Irmãos, até os nossos irmãos que são analfabetos, semi-analfabetos, eles vêm com um versículo decorado, certo? Para dar base àquele testemunho. Veja bem, com todo respeito e carinho aos irmãos que eu tenho aqui na igreja que eu cuido, que são analfabetos e semi-analfabetos, certo? Irmãos mais velhos, coisas de dificuldades da sua época, certo? Eles vêm com versículos decorados, bíblicos, que baseiam o milagre que aconteceu na vida deles, tá? E assim, sem instrução teológica, simplesmente com a vivência, ouvindo e guardando o que nós lemos, né, a palavra, e aplicando a palavra na vida deles, tá? E não vejam, não, foi o pastor que fez, foi o missionário, não.
Irmãos, eu estava doente, Jesus me curou, e para não ficar nas minhas palavras, né? Normalmente é assim. Eles citam um versículo, e esse versículo tem tudo a ver com o que foi falado, tá? Então, nós somos bíblicos, tá? Nós cremos no mover, nós temos emoção, nós somos emocionais, tá? A grande sacada, se assim eu vou dizer, do pentecostalismo, é permitir que o homem viva suas emoções. Nós somos emocionais. O Senhor nos dotou de emoção, tá? Por que não é importante nós sabermos isso? Porque essas emoções refletem o nosso estado de espírito e não tem como negar, tá? Não tem como você chegar num culto e você está triste, certo? Ou você está nervoso ou preocupado e você não chorar em determinada palavra, certo? Ou a palavra vir de encontro com você, em certa hora você ficar meio nervoso, porque, nossa, o pastor... Não, a palavra falou com você, entendeu? Então nós somos seres emocionais, mas isso não tira a nossa razão. Nós estamos, conforme Paulo nos ensinou, nós apresentamos um culto racional, ou seja, com intelecto, mas o intelecto não tira o nosso emocional e não tira o nosso espiritual, certo? Tudo caminha junto dentro do pentecostalismo. Nós temos exageros, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas tudo caminha junto. Por quê? Porque nós cremos num Deus presente, não no Deus ausente. E por que nós cremos num Deus presente? Porque nós oramos a esse Deus para que ele se faça presente no culto, através da sua palavra, que é Cristo, e através do seu Espírito. Como que pode dizer, não, vocês creem que Deus não está no meio de vocês, né? Que alguns vão nos chamar de deístas, né? Porque a ideia do pentecostalismo é que Deus fez todas as coisas e abandonou e nós vamos tocando o barco só no movimento. Não, nós somos teístas. Nós cremos num Deus real, presente, que age. E é isso que nós vemos nas nossas igrejas, tá? Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós somos pentecostais e nós somos bíblicos. Amém? O tópico de número 2 diz assim, zelo pela doutrina. Irmãos, é lógico, eu ouvi isso, certo? Eu ouvi isso, que não se devia estudar teologia, tá? Eu ouvi isso, e isso que quando eu ouvi, já estava andando os processos, as escolas teológicas já existiam, tá? Mas isso era uma minoria dentro das nossas igrejas. Por quê? Como eu já falei, Pastor Gunnar Wingren era um homem muito sério e dedicado ao ensino da palavra. De tal maneira que quando a nossa igreja começou a crescer rapidamente, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o quê? Um jornal. E o que tinha nesse jornal? Falava das notícias da igreja? Falava. Mas esse jornal trazia no meio dele uma seção especial que era da escola dominical. Certo? Não havia revista como nós temos hoje, mas vinha um encarte especial da escola dominical, que era para que o Brasil inteiro se preocupasse em estudar a escola dominical, ok? Então isso foi se desenvolvendo até a década de 30, 40, quando surgiu definitivamente as lições da escola bíblica dominical, tá? Que eram primeiramente... foram escritas pelo pastor Gunnar Wingren e a sua esposa, tá? Irmã Frida, que eram pessoas extremamente preparadas teologicamente, didaticamente para isso. Então veja bem, irmãos, a Assembleia de Deus ela sempre se preocupou, de tal maneira que nós temos 2 trabalhos especiais, certo? Que toda igreja nossa tem ou deve ter, que é o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Certo? São 2 trabalhos que fazem parte desse viver, dessa vivência assembleiana, certo? Culto de ensino, que em alguns lugares é chamado de culto de doutrina, e a escola bíblica dominical, que é o que nós estamos fazendo. Tá? Ai, mas a maioria da igreja não vai, certo? Sim, mas esses que vão,
eles vão levando a palavra adiante, tá? Então, irmãos, é importante que nós tenhamos esses dois cultos e pratiquemos eles. E outra coisa bem interessante dentro desse desenvolvimento da escola, da teologia e da palavra dentro da Assembleia de Deus, foi a questão, e eu pude viver, né, esse período, que eram as escolas bíblicas, certo? O que eram as escolas bíblicas? Normalmente as capitais, as sedes estaduais das nossas igrejas, por exemplo, quando eu morava no estado de São Paulo, então eu ia nas escolas bíblicas do Belenzinho. Outra muito famosa era aqui de Curitiba, certo? A Escola Bíblica de Curitiba, aonde nós ficávamos lá 15, 10 dias, eu sempre fiquei semana, certo? Tinha irmãos que iam e ficavam 15 dias lá, certo? E veja bem, a maioria não tinha dinheiro para pagar hotel, restaurante, né? Então o que acontecia? A igreja, ela abria suas dependências, suas salas, né? E abria a cozinha, e o que acontece? Dava comida para 5, 10 mil pessoas por dia, alojava milhares de irmãos dentro da sua dependência. Eu fui um deles, que posei muito em colchonete, sabe, aqueles colchonetinhos, banheiros, daí tudo fica precário, né, por causa de muita gente. Mas, irmãos, era um esforço da igreja, certo? O esforço da igreja. O campo que nós morávamos, o campo de Itaré, arrumava o ônibus, certo? Normalmente nós não pagávamos pelo ônibus e nos levavam. Lá a igreja mãe, né, a igreja do Belenzinho ou de Curitiba, ou as outras, era quase o mesmo padrão em todas, dava pouso, dava comida e dava instrução. Que coisa melhor que isso? Nós ficávamos, irmãos, uma semana e eu levava meus blocos de rascunho, caderno. Eu tenho muita coisa boa que eu reviso e uso. E nós íamos ouvir quem? Ilenay Cabral, Antônio Gilberto, certo? Ciro Zibordi. Aí isso são os modernos, né? Abraão de Almeida, tá? E nós ouvíamos, irmãos, coisas maravilhosas do céu. Pastores que vinham do exterior, trazendo os seus testemunhos, missionários, que iam nos ensinando as questões de adaptação, diversidade de regiões. Então, as escolas bíblicas dentro da Assembleia de Deus, elas impactaram muito e impactaram a minha vida, tá? Impactaram muito a minha vida. Ou seja, todo setembro, outubro, nós dávamos um jeito de ir, certo? Programava férias, alguma coisa a gente fazia para poder ir, certo? Nas escolas bíblicas, porque era um derramar de ensino, né? À noite tinha os cultos, aonde grandes pregadores, onde homens de Deus, né, falaram. Então, irmãos, as escolas bíblicas foram algo muito importante. Era difícil dar o ensino regular? Era. As escolas teológicas não haviam chego em todos os lugares? Não haviam. Mas as escolas bíblicas despertaram toda uma geração, ou seja, gerações de pastores e pregadores, porque não havia internet, certo? Não havia, o celular estava chegando, década de 90, é no final da década de 90 que vai chegar o celular. Internet a gente tinha, mas não tinha como fazer culto online, essas coisas. Então, as escolas bíblicas, elas foram extremamente importantes, tá? E daí começou a vir o CAPED, né, um desenvolvimento do pastor Antônio Gilberto, que, nossa, mudou muito a escola dominical. Daí começou a surgir as primeiras escolas teológicas que começaram a crescer no Brasil. A Assembleia de Deus, ela sempre se preocupou, lógico, irmãos, em todo o caminho existem os desvios, né? Pastores que não gostavam de teologia porque eles achavam que a teologia iria matar a essência do pentecostalismo, mas sempre induziram, ensinaram e às vezes obrigaram
nós a lermos a palavra de Deus, né? E eu mesmo fui muito impactado por dois homens de Deus. Primeiro, meu avô, né? Presbítero Virgílio Santos, um homem de Deus. E segundo, pastor Lorival Vilela, certo? Que foi um dos desbravadores de Mato Grosso, interior de São Paulo, um homem extremamente fiel à palavra. A última vez que eu fui na casa do pastor Lorival Vilela, ele morava em Assis, isso tem coisa de mais de 15 anos. Quando eu chego na casa do pastor Lorival, a irmã Nazaré falou: irmão Emerson, irmão, espera um pouquinho, que o Lorival está lendo a Bíblia. Eu entrei na sala, quando eu olho assim entre a porta aberta da sala para o quarto dele, eles tinham uma cadeira, a Bíblia estava em cima da cadeira e ele estava lendo a Bíblia de joelhos. Até emociona a gente. E eu perguntei, conversando com ele, falando: pastor, o senhor estava lendo a Bíblia? Sim, mas eu estava lendo. Eu não lembro quantas vezes ele já leu a Bíblia, já havia sentado, como nós na mesa, e ele já estava, aqui na 10ª vez que ele estava lendo a Bíblia de joelhos, tá? E ele ensinava, e ele nos empurrava, ele nos fazia pegar o amor pela palavra, tá? Então, a palavra, ela faz parte do ser assembleiano, tá? Nós somos um povo da palavra. E o tópico de número 3 vai dizer assim: o cuidado quanto aos modismos. Tá? E isso de modismo é um negócio que vem, por exemplo, na cultura secular, modismo tem a ver com a moda, coisa que é sazonal. No meio pentecostal, no meio cristão, modismo tem a ver com as influências do mundo que vão entrando na igreja em determinado tempo. Eu estava conversando com a minha esposa, né? Quando eu estava lendo, a gente estava comentando disso, né? A questão por exemplo, quando eu era jovem, um jovem pregador, jovem obreiro, tá? Tinha alguns trabalhos, né, de dente de ouro, certo? Que orava e tinha dente de ouro, né? Outros orava, emagrecia instantaneamente, né? Depois veio o movimento Benihim, aquele negócio de bate paletó, sopra, né? O pessoal até brincava, né? Parecia aqueles joguinhos que jogava poder, todo mundo caía, né? A questão do Benihim, daí veio outros modismos, né? O cair no espírito, coisas desse tipo. Só que, como a palavra diz, chama-se modismo, certo? A revista chama de modismo. São coisas sazonais que vêm e passam. Esses modismos são extremamente nocivos à igreja, tá? São extremamente nocivos à igreja. E eles vão infectando o corpo da igreja. Outros modismos, isso eu me lembro muito bem, porque foi bem assim, quando eu comecei no ministério, né? Que foi o movimento do G12, o movimento dos Nôs, da Valnice Milhones, né? E eu lembro que o meu pastor na época era o pastor Cristóvão Lazarotto, um saudoso homem de Deus, e ele me chamou e ele me deu um livro para ler, né? Ele me deu um livro para ler, Os Perigos do G12. E ele falou: irmão Emerson, nós precisamos trabalhar com a palavra para combater esse modismo, né? Então, esse modismo que trazia regressão, e nós vemos muito hoje. Então, o que acontece? Nesses modismos, eles traziam a questão dos encontros, pré-encontros, pós-encontros. Então, era todo um movimento ali para quê? Para que as pessoas ficassem presas a eles. Daí vinha regressão, formas psicológicas, né? Então eram modismos que vieram no meio da igreja, alguns se instauraram, outros não, outros deixaram algumas marcas na igreja, outros nós conseguimos tirar, tá? E hoje tem uma série de modismos que estão vindo aí, certo? Principalmente esses novos conceitos de igrejas,
igrejas que é para jovem, igreja que é para skatista, igreja que é para isso, para aquilo, certo? Então, conceitos, né, que estão vindo estão fora da Bíblia Sagrada, certo? Coisas que estão fora da Bíblia estão sendo introduzidas. O que é modismo? Então é tudo isso que não é bíblico e está sendo introduzido à Bíblia. E qual é o perigo disso? O perigo é que nós gostamos dessas inovações, certo? E isso faz muito movimento. E uma das coisas que o pastor Cristóvão falou para mim a respeito do G12, ele falou assim: irmão Emerson, nós precisamos estar preparados para cuidar destes que vão para esses movimentos e vão voltar extremamente machucados. E o que acontece? Esse movimento começou final de 98, 99, 2000, tomou um volume, o pastor Cristóvão já tinha ido para Barretos, né? E tomou um volume. E passado 3, 4 anos depois da explosão dessa história do G12, nós começamos a receber pessoas. Uns saíram da nossa igreja, outros vieram da nossa igreja, de outras igrejas para a nossa, extremamente machucados com essas doutrinas. Tá? E por que eles vieram para nós? Porque a solidez da palavra assembleiana, ela chama as pessoas que querem viver não nesse movimento, mas eles querem viver um cristianismo sério. Tá? Nós não vivemos de modismo. Às vezes nós encontramos no meio da igreja, nós encontramos meninice, tá? Mas eu lembro que uma certa vez o pastor Severino Pedro, numa escola bíblica, né, ele falou assim: muita gente briga com o menino, as meninices da igreja. Ele falou: não tem como tirar a meninice da igreja. Nós precisamos o quê? Levar o menino a crescer e ser um homem de Deus. Então, irmãos, todas as denominações, das históricas, as clássicas, as pentecostais, nós vamos ver deturpações. Mas por que elas não param no meio da igreja? Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela é a espada do Espírito que tira tudo aquilo que nos afasta da seriedade do compromisso com Deus. Ok? Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima lição.